Agora. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui na nossa live, hoje direto do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Daqui a pouquinho, o Rabino Ventura estará aqui para a gente bater um papo. Ele atrasou um pouquinho no trânsito, mas já está a caminho. Então, se você está entrando agora também a convite do Rabino Ventura, meu amigo, meu irmão, fique tranquilo que daqui a pouquinho ele chega, tá certo? Nós vamos iniciar o nosso bate-papo, que quando ele chegar, ele vai fazer parte dessa conversa. E hoje nós vamos falar sobre a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Eu vou contar toda essa história para você. Você sabia que Jesus, em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, ele chegou e também em Marcos capítulo 13, ele chegou a prever que Jerusalém seria destruída? E como é conhecer essa história da destruição de Jerusalém? O que o cristianismo tem a ver com essa história? Ou seja, qual a importância da destruição de Jerusalém também para a história do cristianismo? Como é que eu posso conversar a esse respeito com o rabino, entender qual o entendimento rabínico dessa tragédia que se abateu na cidade de Jerusalém no ano 70 de nossa era? Você vai conhecer um pouco sobre isso aí, e eu vou mostrar para você também essa história, junto com o Rabino Ventura, contada através de artefatos arqueológicos aqui do museu. O museu está crescendo, não pensa que o museu não para de crescer, nós temos peças novas que vieram, vou mostrar algumas para vocês. E enquanto o Rabino Ventura não chega, eu quero também ver se eu consigo mandar um abraço. Não sei, eu vou conseguir saber quem está com a gente ou se a Laura conseguir me ajudar ali. No chat, aqui eu consigo. No chat. Então, coloca no chat que eu estou usando aqui o celular para fazer. Então, vamos lá. Quem? Red Gold. Red Coat? Red. De Portugal. Olá, Red, tudo bem? Espero que falei certo o seu nome, hein? Que tenha falado certo. Sameira, do Rio de Janeiro. Sameira, do Rio de Janeiro. Um abraço para você, uma boa noite. Você em Portugal também. Quem mais? Graça Cardoso, Natal. Graça Cardoso, de Natal. Que Deus esteja com você, Graça. Muito obrigado. Vamos chamando o pessoal para participar aí, viu? Tem o Henrique vindo aí. Henrique de Serra. Henrique de Serra. Santos, né? Perto aqui. Daniela, da Nova Zelândia. Nossa, já temos Portugal, Nova Zelândia. Gente, deixa eu falar com vocês. Quem está me filmando hoje é o Josué, o nosso querido Josué. Ele é do Peru, não é, Josué? Será que vai aparecer alguém do Peru aí? Se aparecer alguém que está direto do Peru, fala aí. Eu estou falando de Lima ou de qualquer lugar do Peru aí. Fala pra gente, também quero saber. Quem mais? Estados Unidos, será que tem alguém também da Europa? Já apareceu, né? Nova Zelândia, já apareceu Portugal. Canadá, Rodrigo. Rodrigo, nome bonito. Rodrigo do Canadá. Não sei porquê, eu achei esse nome bonito. Não ouvi em algum lugar aí. Farid, quem mais? Lavras. Farid de Lavras. Pensei que ia ser do Líbano, viu? Farid de Lavras, Minas Gerais. Belo Horizonte, será que tem gente de Belo Horizonte, a minha cidade natal? Quero saber, hein? Vamos ver, Laura tá pensando que os comentários vão subindo e ela... Betim. Betim, tá pertinho ali, terra da Fiat, é o Hugo, nome do meu cunhado, viu? De Betim, a terra onde a gente tem a montadora da Fiat. Mais umas duas pessoas. Paulinha, aqui pertinho. Marta de Paulinha. Abraço para você, Marta. Muito obrigado pelo seu carinho. Quem mais? O último? Fortaleza. Quem de Fortaleza? Edna. Edna de Fortaleza, no Ceará. Depois a gente vai mandando abraço para mais pessoas. Esse é aquele momento em que você deve convidar outros para participarem, porque a nossa live hoje promete. Eu tenho muita coisa legal para vocês. Aliás, tá vendo que lindo o museu? E quem ainda não veio visitar o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP? Olha quanta coisa nós temos aqui, quantos artefatos arqueológicos. Só para mostrar para vocês, olha que legal. Esses potes aqui, inclusive são potes muito bem preservados, são potes filisteus de cerveja. Eles faziam cerveja, a Bíblia chama isso de bebida forte, e colocavam cerveja nesse pote aqui. E os potes tinham uma espécie de coador ali, onde eles filtravam a cerveja para não cair nenhum mosquito. Isso aqui foi usado por volta de 1.200 anos, quando os filisteus chegaram ali na costa do Mediterrâneo, na costa de Israel, onde hoje é a faixa de Gaza. Então, os filisteus chegaram ali, eles dominaram aquela região, eles tinham muitas batalhas com Israel, e muitos desses potes aqui foram usados por pessoas que viveram naquela época, na época que começa o período dos juízes, 1100 a.C. Nessa época, esses potes foram usados. Aqui, eu tenho vários pesos da época bíblica. Essas bolinhas que você está vendo aqui são pesos.
Na época, quando eles iam comprar alguma coisa, não só essas bolinhas, mas também aquela ave que está ali atrás, que é de pedra, eram pesos da época bíblica. Isso aqui é tudo original. Tudo que eu mostrei para vocês é original. E olha que eu estou mostrando só uma fração do museu. Você pode visitar a gente, tá bom? Você pode entrar no site do museu. É MAB. Laura vai pegar o endereço certinho para falar para vocês, que vergonha, né? Que eu não decorei. E você pode visitar o museu aqui. Você pode, no site, marcar para vir com sua família, pode vir com a sua namorada, com a sua futura namorada, por que não? Aquela que você quer namorar, é o melhor lugar. .unasp.edu.br. Olha, mab.unasp.edu.br. Vamos repetir? mab.unasp.edu.br. Tudo ponto, ponto, ponto? mab.unasp.edu.br. Esse é o site. Você vai entrar lá, você vai pegar o seu ingresso, você pode vir. Então, você quer tá com vergonha de pedir aquela menina em namoro? Traz aqui, aí de repente vai conversando. Olha que legal, tem um jardim lindo ali, que faz milagres. Você pode falar, olha que linda essa oliveira aqui, tá? Esse artefato aqui, ele não estava no museu antes. Ele veio para cá tem pouco tempo. A gente agradece ao pessoal do IBARC que nos presentearam com essa cópia. Esse aqui é o prisma de Taylor, também chamado prisma de Senaqueribe. O original dele, nós temos duas cópias dele, porque mesmo no passado eles faziam cópias de alguns documentos. Então, uma cópia está no Museu de Chicago, a outra está no Museu Britânico. O que esse prisma traz? Ele traz o relato da conquista militar de Senaqueribe sobre a região de Judá. A Bíblia fala disso. Quando Senaqueribe veio com os assírios, eles destruíram a cidade de Laquis, que é justamente onde o NASP está escavando. Nós escavamos Laquis ano passado, escavamos Laquis este ano. A nossa equipe foi escavar a cidade ali, encontramos muitas coisas que nos ajudam a redesenhar a história bíblica, o seu contexto. E aqui é o momento em que Senaqueribe chega à cidade de Jerusalém. Quem era o rei de Jerusalém? Era o rei Ezequias. E o rei Ezequias ficou com muito medo. E a Bíblia fala que ele acabou entregando para Senaqueribe muitos ouros, muitos utensílios de Jerusalém, para que Senaqueribe não destruísse a cidade. E aqui ele fala que ele prendeu o rei Ezequias em Jerusalém, como se prende um pássaro numa gaiola. Ou seja, esse artefato arqueológico testifica a veracidade histórica da existência de Ezequias, do ataque, do cerco militar dos assírios sobre Jerusalém. Eles não destruíram Jerusalém, porém fizeram um grande estrago político ali na região, destruíram sim a cidade de Laquis. E aqui, já que eu mostrei essa réplica, eu acho que compensa mostrar no original. Esses duas asas de vaso quebradas que você está vendo aqui, olha, tá certo? Elas têm, no vídeo não vai dar para vocês verem muito bem, mas pessoalmente, se vierem aqui, vocês conseguirão ver, ela tem o selo original do rei Ezequias, inclusive com a expressão hebraica Lameler, pertencente ao rei Ezequias. São do 8º século a.C., e contam esta parte da Bíblia Sagrada que está ali no livro de 2 Reis e também no livro de Isaías. Olha que eu só mostrei um pedacinho e foram o quê? Quase 10 minutos aqui de live só para mostrar esse pedacinho do museu. Você também pode assistir um evento que eu fiz aqui, uma noite no museu, que está na plataforma da Bíblia Comentada. Falando em plataforma da Bíblia Comentada, agosto é o mês dos pais? Não, é sim, senhor. Por que quando é maio fala-se o mês das mães, né? Mas quando é dos pais, só fica o domingo lá do Dia dos Pais. Não, agosto também é o mês dos pais. Você pode presentear o seu pai fazendo para ele uma assinatura da Bíblia Comentada, tá certo? E hoje nós temos uma oferta, uma promoção. Quem fizer a assinatura da Bíblia Comentada vai ganhar R$ 100 de desconto. Ótimo, maravilha isso. Então, vai lá, depois que você assistir essa live, corre lá no site, faz assinatura, você vai aprender muita coisa sobre a Bíblia Sagrada. A plataforma tem muita informação, coisas do museu, elementos que a gente vai colocando ali, vídeos. Nós estamos estudando a Bíblia passo a passo e você vai, de maneira muito clara, enriquecer a sua vida espiritual. E alguém pode até falar assim, mas o Rodrigo está falando muito de venda agora, só venda. Se é da Bíblia, tem que ser tudo de graça. Deixa eu explicar para você por que a gente vende
programas, plataformas, cursos com a Bíblia comentada, com a plataforma Bíblia comentada? Em primeiro lugar, tem muita coisa que a gente já coloca de graça na internet. Esse vídeo mesmo que você está vendo aí, está pagando o quê para tê-lo? Nada. Quanto conteúdo, eu dou palestra nas igrejas, pregação, eu não cobro para dar as palestras e pregações, tem muita coisa já, horas e horas a fio aí no YouTube que você pode assistir. Então a gente já passa muita coisa de graça. Em segundo lugar, o fato de você passar conhecimento de graça não significa que tudo tem que ser de graça, mesmo porque as pessoas valorizam mais aquilo que elas pagaram para ter. Se você fizer uma faculdade de teologia, é Bíblia que você vai estudar, mas você vai pagar uma mensalidade, não vai? Por quê? Tem o salário do professor, tem a sala de aula. Então, o Bíblia Comentada também tem um custo para ser colocado no ar. Tem o custo da plataforma, tem o custo do estúdio que a gente grava, da câmera, tem o salário do cinegrafista, tem as horas de estudo do professor e dos outros professores que eu convido para participar, tem tudo isso. E o lucro do Bíblia Comentada não é para enriquecer ninguém. Quer ver o que faz com o dinheiro do Bíblia Comentada? Uma das coisas que foi feita com o dinheiro do Bíblia Comentada é esse museu aqui. Olha que maravilha. Tudo isso aqui, ou pelo menos 80% do que você está vendo aqui, foi construído com recursos vindos do Bíblia Comentada. Tanto é que, depois vou mostrar lá fora para vocês, tem um painel de doadores, aqueles que foram responsáveis por 20%, ou seja, de tudo que você está vendo aqui, 80% veio por recursos da Bíblia Comentada e 20% foram doações. Então, nós temos o painel de doadores, mas junto com o painel de doadores, tem uma tela enorme, onde cada aluno, cada aluna dos mais de 40 mil assinantes da Bíblia Comentada tem o seu nome ali com certificado de agradecimento. E não para por aí. Se você já acha que foi bom construir isso aqui com os recursos do Bíblia Comentada, então valeu a pena ter vendido esse curso, senão a gente não teria o museu. Além disso, nós também, com esses recursos, mantemos esse museu funcionando, com o pessoal que trabalha aqui, as escavações, as pesquisas que nós fazemos sempre. Tem pesquisas que estamos seguindo. E, por fim, o museu também está sendo uma bênção para ajudar outras pessoas. Só para o Rio Grande do Sul, mandamos quase 400 mil reais do Museu de Arqueologia. Mais de 1.200 colchões e outras coisas mais. Então, você comprando um curso desse, você está investindo em si mesmo, no seu conhecimento, e está ajudando uma causa nobre. Então, o que você está esperando? Aproveite o Dia dos Pais e quem sabe, se você for pai, dê um presente para você mesmo, você merece, tá bem? Só uma observaçãozinha. Para ganhar esse desconto, tem que usar um cupom. Laura também dando um detalhe aqui. Para ganhar esses R$100, tem que usar o cupom de desconto. Como é que a pessoa faz? Tela. Vai no link que está na Vai no link que está na descrição do vídeo. e vai adicionar o cupom PAIZÃO100. Olha, o cupom é PAIZÃO100. 100 numeral ou 100? Numeral. Tá na tela para Tá na tela aí, PAIZÃO100. Esse o cupom aí, você ganha R$100. Aí dá para comer uma pizza. Ou quem sabe um sanduíche, não sei nem. Pizza acho que é mais caro do que isso. Quero mostrar para vocês os bastidores do museu. Ficaram curiosos? Então aqui temos mais peças arqueológicas. Olha como é que é lá dentro o museu. Isso nem numa noite no museu eu mostrei, hein? Muita gente pedindo uma noite no Museu 2. É mesmo? Poxa, pior que nós já temos peças que eu não mostrei da outra vez, que eu acho que vale a pena. Vamos pensar isso aí direitinho. Aqui nós temos o corredor. Quer ver a minha sala? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a sala do trabalho. Tá arrumadinha, tá bem? Essa aqui é a sala. Aqui eu divido essa sala também com a doutora Karina, que é a outra arqueóloga. Aqui é uma réplica que a gente trouxe agora lá de Israel, da chamada A Mona Lisa da Galileia. Que isso aqui é um mosaico, um pedaço de um mosaico que está na casa de alguém que foi muito rico ali na Galileia, na cidade de Séforis. E essa pessoa fez esse desenho, olha que lindo. E os arqueólogos apelidaram essa aqui de A Mona Lisa da Galileia. Porque muito antes de Leonardo da Vinci sonhar em nascer, estou falando aqui do 3º século de nossa era, alguém fez com pedrinhas esse quadro tão lindo de uma mulher, e a gente tem uma réplica aqui no museu. Aliás, biblicamente falando, existe a possibilidade que Jesus tenha trabalhado como construtor da cidade de Séforis. Por que nós falamos isso? Porque a Bíblia fala que vamos economizar energia, eu vou pagar. Pronto. A Bíblia fala que Jesus tinha a profissão de tecton.
que eles traduzem como carpinteiro. Na verdade, tecton significa construtor. E quando Jesus era criança e adolescente, a cidade de Séforis estava sendo expandida, construída. Então, alguns trabalham com a possibilidade que Jesus possa ter trabalhado ali. Aqui é a nossa sala de reuniões. Aqui a gente reúne, hoje mesmo tivemos uma reunião aqui, tá bem? Aqui tem algumas coisinhas também que os alunos vão trabalhando, alguns livros, alunos, porque nós temos alunos bolsistas que trabalham aqui, e temos funcionários do museu também. Aqui é a nossa aula de... E eu vou mostrar para vocês agora onde fica a nossa reserva técnica. Aqui, nesse lugar. Vamos para cá. Com licença, podemos entrar? Tem que pedir para a museóloga aqui, cantar para vocês. Primeiro, Sérgio Micael, que é o nosso historiador, está aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Sérgio, vocês já devem ter visto também no perfil do MAB, que ele grava alguns vídeos de vez em quando ali, não é isso? Do Vilela. Ah, é verdade, no Vilela também, O né? pessoal me conhece de lá. É mais do Vilela. Não, pode pá também, você não participa? Pode pá também. Pode pá também, tá ficando famoso o Sérgio, viu? E a Adriana é a nossa museóloga. Olá. Tá bem? Tá, olha o detalhe da camisa que ela está usando, que é a camisa do MAB. Olha que lindo lá. Ó. O logo do MAB, né? Adriana, é aqui que você trabalha fazendo a recuperação de peças, fazendo higienização, tudo mais, não é nesse local aqui? Sim, o laboratório é um lugar onde toda a mágica acontece. Nós recepcionamos os objetos arqueológicos, fazemos o processo de classificação, organização, catalogação. Os objetos recebem um número, são higienizados, organizados, tratados, depois vão para a reserva técnica, passam por um processo de pesquisa antes de irem para o processo de exposição. Poxa, olha, isso aqui vai fazer parte da nossa live hoje, depois vou mostrar para vocês. São telhas romanas da época da destruição de Jerusalém. Aqui nós temos espada persa, e aqui, olha, é uma espada persa original, ainda está até com... até eu aprendi uma coisa, né, Adriana? Me ajuda aqui. Parece que o ideal é deixar limpinho assim. Então, uma tristeza para o arqueólogo, porque a gente gosta do sujinho, né? Existem dois processos. Um é o processo de higienização e o outro processo é de estabilização do objeto. Se o objeto trazido do campo precisa estabilizar para que a deterioração dele seja menor com o tempo, então acontece a higienização completa. Aí limpa, fica desse jeito aqui. Exatamente. Começa aqui. Essa aqui foi toda limpa, essa espada. Nesse caso aqui, a sujeira, né, que a gente pode pensar, a sujidade, que é a palavra correta, ela está impregnada no objeto. Se eu fizer a limpeza total, vai remover objeto pedaço de metal. vai remover pedaços de metal e vai prejudicar a conservação. E olha que curioso aqui para vocês. Isso aqui é um pedaço de escudo, que ele também está com um ferrugem aqui, que vocês limpam, tratam, aí estabiliza. Exatamente. Ou seja, não vai conseguir tirar esse ferrugem, mas vai poder... Dá para levantar esse aqui só para o pessoal ver como é que é? Olha, vocês podem em casa achar pequenininho, mas sabe que isso aí é um escudo grego? Vocês vão perguntar, mas tão pequenininho assim, Rodrigo? Eu vou explicar a vocês como é que funcionavam esses escudos gregos. Na verdade, aquela parte que a Adriana levantou ali é apenas um pedaço do metal que ficava aqui. O resto do escudo era de madeira. Então, como é que eles faziam para lutar? Eles pegavam o escudo e colocavam aqui, essa parte que dá sustentação, o resto é de madeira, e você está lutando com o outro aqui. Você tem que provocar que o seu adversário fique de costas para o sol. Porque a partir do momento que ele fica de costas para o sol, eu controlo aqui o escudo reflete o raio solar, dá um brilho, cega o meu adversário, aí eu tenho a oportunidade de enfiar a espada no bucho dele. Não eu, porque eu não sou guerreiro, mas quem era da era. Inclusive, olha que curioso, essas espadas aqui são persas, como eu mostrei, tá certo? E o escudo era grego. Ou seja, um era inimigo do outro. Um era inimigo do outro. Inclusive, aqui tem marca de batalha, de campo de batalha. Tá vendo aqui, ó? Marca de campo de batalha. Você lembra do filme 300, né? Que é baseado nessa história aí das guerras médicas. Ali, então, fica a reserva técnica, onde tem acervo com outras coisas. E é aqui que o pessoal vai trabalhando. E muito bonito o seu trabalho, viu, Adriana? Muito obrigado. Você também, Serginho. Cada um aqui faz uma
ali para tirar foto das peças, né? Vem aqui. Olha, é você que trabalha aqui, José. O Josué que está filmando a gente, que fotografa. Então tem que tirar foto. Vocês estão vendo, gente? Para manter tudo isso, tem que ter recurso financeiro. Então, participar de um programa como Bíblia Comentada, você está ajudando também na cultura. E outra coisa, muita gente pensa que estudar a Bíblia é coisa de leigo, de gente... Não. Bíblia também envolve artigo científico, que nós colocamos os alunos para pesquisar aqui. Hoje, na reunião, a gente tratou disso, até de publicações em revista Qualizar. O que são revista Qualis? São artigos científicos que você publica numa revista que foi revisada por pareceristas. Isso a gente publica a partir do acervo, e o acervo também recebe pesquisadores de outras universidades, como da USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outros que já vieram aqui pesquisar. Não é isso? Então vamos lá. Esses vasos aqui são gregos, né? Eu não lembro mais deles. Persas. Persa. Persa. E esse é na transição, é persa quase grego, né? Olha, persa e persa quase grego. Esse aqui foi inclusive restaurado. Ele tem marca de restauração aqui dentro e aqui fora também. Ó. Tá vendo aqui, ó? A marca da restauração aqui, ó. Ele foi restaurado, ó. Já chegou para a gente restaurado. Esse aqui também foi restaurado, mas não foi um trabalho muito bem feito. Não foi a Adriana que restaurou. Não é isso? Ele já veio Sim. restaurado assim. Aí eles vão trabalhando tudo com a gente aqui, direitinho. Vai sendo muito legal. Está gostando desses detalhes que a gente está apresentando? Esse aqui é o MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica. Serginho, vamos reforçar, pessoal. Quantas pessoas estão com a gente até agora? 1.700. 1.700. Vamos aumentar para 2.000 pessoas assistindo a gente aí. 1.700 é pouco. As nossas lives têm mais de 2.000 pessoas. Daqui a pouquinho está chegando o Rabino Ventura para a gente conversar sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. E eu vou mostrar para um rabino o que o museu tem que conta a história da destruição de Jerusalém. Nós vamos reforçar o convite. Como é que o pessoal faz, aproveitando agora, já era do Serginho mais aqui, para o pessoal poder vir aqui ao museu. Eu acabei de hoje apresentar o museu para um prefeito, por exemplo, que falou, eu quero trazer aqui escolas da minha prefeitura, grupos de religiosos, de pastores. Se algum prefeito assistindo a gente, alguém que é diretor de escola, como é que faz? Onde é que ele é? É só chegar aqui e diz, eu estou aqui, vim? Não, como é que é? Então, hoje o MAB, graças a Deus, né, para a glória de Deus, nós recebemos um número muito grande de visitantes. Então, nós temos praticamente a nossa agenda, grupos agendados até dezembro. Então, as pessoas entraram em contato conosco antes, fizeram a sua reserva. Então, se é um grupo a partir de 10 pessoas, nós pedimos que entre em contato conosco antes, faça a sua reserva, para que a gente consiga atender bem, apresentar o museu e ter uma experiência incrível no estudo da Bíblia. As pessoas que querem nos visitar, que querem trazer o grupo da sua igreja, da sua escola, elas devem entrar no nosso site, que é mab.unasp.edu.br. Nesse site tem as informações Vamos repetir o nome? mab.unasp.edu.br. Unasp é UNASP. Isso, exatamente. Nós temos um canal de WhatsApp também, que nós apresentamos ali as informações. Se você tiver alguma dúvida, o número é 19 38 58 90 40. Nós iremos deixar também nos comentários aqui, 19 38 58 90 40. Outro canal também para você ter acesso às informações do MAB é o nosso Instagram. Então é mab.nasp. Todas as informações estão lá. Então, quer trazer o seu grupo, a sua igreja, entre em contato conosco. Sua escola, por exemplo, sua família. A sua família. Há um link onde você coloca a data, o horário, a quantidade de pessoas e nós entramos em contato. Se a sua visita ela é de uma família, né? 4 pessoas, você e seus 2 filhos, por exemplo, não é um grupo grande, então você entra no site do MAB, que é mab.nasp.edu.br, escolhe a data disponível e o horário e você pode nos visitar. Então, nós pedimos que você garanta o seu ingresso no nosso site para que você não chegue ao museu e seja ali, tenha uma notícia de que o horário está lotado e a gente não consegue receber você. Então, o ideal é no próprio site reservar o seu ingresso com horário para que você tenha uma experiência muito especial em visitar o nosso museu. Muito bem. A Adriana falou hoje que nós estamos tendo uma média de 10.000 visitantes por mês. Olha, eu não sei no ranking de museus do Brasil,
Mas acho que a gente está bem colocado, né? 10 mil pessoas por mês. Certamente. Quando nós pensamos no CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus, nós conseguimos observar que o número de visitantes aqui no MAB realmente é um número acima da média dos museus, inclusive, que estão na capital. Poxa vida, 10 mil pessoas por mês. Só que tem um problema. Sabe qual é? Tá faltando você que não veio aí. Esses 10 mil, podem ser 20 mil, 30 mil, estão incompletos sem você. Vamos começar a falar da destruição de Jerusalém. Eu acho que o Rabino já deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Obrigado, gente. Depois eu vou precisar só daquela parte ali. Vamos aqui fora, que eu quero ler para vocês uma passagem da Bíblia. Serginho, tem alguma Bíblia fácil aqui, que eu acabei não trazendo a minha? Pronto. Estou com uma Bíblia aqui. Se ajudar, porque essa letra aqui está meio pequeno para mim. Espera aí, que o Serginho vai me arrumar uma outra Bíblia aqui. Olha, tem. É 8,80, né? Obrigado, meu Sérgio. Essa boca é Nova Almeida. Essa aqui é a Nova Almeida. Hoje nós tivemos aqui, inclusive, o pastor Assi, representando a Sociedade Bíblica do Brasil. Ele veio aqui com a Luciana e a Marta. Um abraço para eles. E a Sociedade Bíblica do Brasil esteve. Então, vamos falar um pouquinho da destruição de Jerusalém? Olha o que Jesus de Nazaré falou em Mateus, capítulo 23. Eu vou chegar mais nessa parte aqui e vou ler para vocês essa história. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma maquete de Jerusalém, como ela era antes de ser destruída pelos romanos. Jesus disse o seguinte, em Mateus, capítulo 21, ele primeiro chora em relação a Jerusalém. Diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, à chegada de Betfagé, no alto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia e ali vocês encontrarão um jumento. Jesus monta nesse jumentinho, sobe e, do alto do Monte das Oliveiras, ele vê a cidade. E lá embaixo ele chora ao contemplar Jerusalém, sabendo o que haveria de acontecer com ela. Aí depois, no capítulo 23, no capítulo 24, Jesus sobe novamente ao Monte das Oliveiras. Só que antes de subir no Monte das Oliveiras, aconteceu uma coisa. Eles haviam visto as grandezas do templo, as maravilhas do templo, e os discípulos ficaram maravilhados. Quer ter uma noção como é que seria o templo da época de Jesus? Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho essa maquete aqui. Assim seria o templo da época de Jesus. Aqui você tem o lugar santo e santíssimo aqui. Você tem as escadarias, onde os sacerdotes cantavam os salmos dos degraus. Aqui você tinha a porta de Nicanor. Você tinha esse Soreg, que era essa pequena mureta, onde somente judeus podiam entrar daqui para cá. E essa era a visão do templo. Do alto aqui, onde nós estamos, se eu olhar nessa direção, eu estarei vendo a cidade de Jerusalém como Jesus a viu. E ele começou a chorar. E ele falou com os discípulos, ele tinha falado com os discípulos: em verdade, digo a vocês que nesse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí diz que quando Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras, diz o verso 3, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: diz-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Aí Jesus começou a dar várias referências históricas para eles. Aí no verso 15 ele disse: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. No texto de Lucas, ele fala: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos,
saibam que é chegada a sua devassidão. Então fujam de Jerusalém. O que Jesus falou aconteceu 40 anos depois, aproximadamente 40 anos depois, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos sob o comando, a princípio, de Vespasiano e depois de Tito. E exatamente hoje é o dia em que lembramos esse evento que aconteceu no ano 70. Eu não sei se o Rabino Ventura chegou, eu vi uma silhueta aqui, chegou? Então, pode falar com ele para vir aqui, ó. Já está vindo? Se... Erev Tov. Shalom. Shalom. Tudo bem? Olha, pode dar um shalom para todo mundo de casa. Rabino Ventura, nosso irmão, já tivemos muita participação juntos. Começamos no Flow, não é isso? Isso. Depois no meu próprio canal do YouTube. Sim. Temos podcasts para frente também agendados aí. Bezerra Hashem. E hoje aqui, tá certo? É um prazer, meu querido Ahi Ayakar. Olha, falou, meu amigo e irmão, viu? Muito bem. Um prazer. Obrigado. Para mim, água. Obrigado. Estar hoje. O interessante. Explica a questão do jejum que os judeus religiosos fazem no dia de hoje. Sim. Hoje, para nós judeus, é o dia considerado o dia mais trágico do nosso calendário. Trágico, essa é a palavra. O dia em que foram destruídos os 2 templos de Jerusalém e no qual aconteceram várias outras tragédias, inclusive expulsão dos judeus da Espanha, que está relacionado com a origem de dezenas de milhares de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros que são descendentes de judeus portugueses e também espanhóis, relacionados a essa expulsão da Espanha e, posteriormente, conversão forçada em Portugal. Início da Primeira Guerra Mundial, que, na realidade, acaba sendo também o início da Segunda Guerra Mundial, que foi sequência da Primeira Guerra Mundial, e vários outros eventos muito tristes na história judaica. E hoje a gente vai conversar mais sobre isso, né? Pastor Rodrigo Silva, e devido a essa expulsão, a destruição do templo, sobre a qual a gente vai falar mais, a história judaica acabou tendo uma repercussão muito diferente daquela que seria normal aos olhos do homem, porque aos olhos de Deus, como diz o ditado brasileiro, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou linhas que nós entendemos como tortas, mas... Nós entendemos como tortas, exatamente. Mas a questão do jejum... Vamos chegar no jejum. Então, o que acontece? Em recordação dessas tragédias todas, principalmente da destruição do templo, nós, judeus, nesse dia 9 do mês de Av, o 5º mês de acordo com a Torá, fazemos um jejum de 24 horas de comida, de bebida, onde nós lemos o livro de Eirá, que em português é o livro de Lamentações, de Jeremias. E refletimos muito a respeito do porquê, do que levou a essa destruição, a posterior dispersão do povo de Israel pela diáspora, aos posteriores sofrimentos, mas principalmente, pastor querido, principalmente ao sentido mais profundo dessa destruição de algo que, na realidade, reflete uma destruição interna do ser humano. Porque assim como você, nós também olhamos o templo de pedras, o templo de Jerusalém, como um reflexo do principal templo, que é o próprio corpo do ser humano. O corpo do ser humano é o templo original. A presença do eterno no corpo do ser humano é a verdadeira manifestação de Deus, ou é a manifestação de Deus mais essencial que tem aqui na nossa existência. A partir do momento que o ser humano não realiza a função de templo do seu corpo, do seu ser, como consequência, a gente tem a destruição do templo físico. Você pode, através de uma vida, por exemplo, que não cuida da sua saúde, que não cuida das suas relações, que não cuida da sua espiritualidade, é como se você estivesse repetindo hoje, na sua biografia,
a destruição que os romanos e babilônios fizeram no passado, e tantas outras. Até deixando bem claro, esse feriado de hoje não é um feriado comemorativo, é uma lembrança do que aconteceu. E já que nós estamos falando de duas destruições do templo, antes do Rabino Ventura chegar, eu estava contando a do ano 70, mas vamos voltar um pouquinho no calendário. 586 antes da Era Comum. A gente fala antes de Cristo, os judeus falam antes da Era Comum. Alguns historiadores colocam 587 e 586, não se preocupe com essa diferença de um ano, é por causa da diferença do calendário, que havia calendários que começavam Tis, alguns começam o calendário religioso, outros não, mas pode colocar 586 antes da Era Comum. Nabucodonosor veio a Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo. E vocês já ouviram essa história que eu contei à exaustão, mas eu acho que pela data de hoje compensa eu contar essa história de novo, ainda mais tendo um amigo, um irmão judeu comigo aqui. Eu digo irmão nos dois sentidos, irmão de fé, é porque eu também sou descendente de sefaraditas. É um Benafim, é um descendente dos judeus. Quando você fala, por exemplo, ele falou de muitos milhões de brasileiros aí, vou dar só um exemplo para você. Os judeus, quando eles foram perseguidos nessa perseguição que houve da expulsão da Espanha para Portugal, o rei Dom João, a gente contou essa história, inclusive, num podcast, depois muitos deles vieram para o Brasil, outros fugiram do Brasil também, porque foram perseguidos aqui e foram para outros lugares, inclusive fundar uma cidade, que eu não sei se você ouviu falar, chamada Nova York. Alguns judeus praticavam o judaísmo às ocultas, que ele era obrigado a esconder o judaísmo dele. Então, quando eu perguntava assim, Ventura, de onde você veio? E ele não podia falar que era judeu. Aí alguns falavam assim, eu vim da terra distante. E terra, Aretz, é interessante, quando você fala Eretz, é terra qualquer. Quando você fala a terra, Haaretz, a terra, aí muda de Eretz para Aretz, tá certo? E quando você fala só Aretz, é um nickname, né? Fala um apelido para falar da Terra Santa, especialmente Jerusalém. A última letra do alfabeto hebraico é a letra Tav. Então, aí eu vim de Tav Aretz, a terra que está lá longe, está lá no fim, a Tav Aretz. E de tanto falar Tav Aretz virou Tavares. E o Tavares, que é o nome de muitas famílias, é um nome judeu. E alguns, porque os nomes também vão mudando, o Tavares perdeu o T inicial e virou Álvares. Inclusive o descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. E o próprio Raposo Tavares também. Todo esse pessoal vem disso aí. Só para ilustrar o que ele falou. Mas já que a gente vai contar essa história com elementos, você vai ter o privilégio hoje de tocar na história. Sim. Não apenas ler no livro, né? Nós temos aqui um pedaço da história da destruição do primeiro templo, 586 antes da Era Comum. Você anotou aí, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, a destruiu e levou muitos utensílios do templo que ele destruiu para a terra do seu Deus e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Isso está na Bíblia em Daniel capítulo 1. Meu amigo Ventura, se o museu hoje aqui fosse destruído e eu só pudesse salvar uma peça, escolha de Sofia, né? Sabe qual peça eu escolheria? Essa que está aqui, ó. Sabe por quê? Mostra do lado de cá, Uau. Josué. Esse tijolo que vocês estão vendo com inscrição ali, esse tijolo eu adquiri de alguém que estava com ele há 30 anos na sua casa, sem saber o valor daquilo. E esse alguém ganhou de um outro que trabalhou no Iraque, na Mendes Júnior, e naquela época o Brasil ajudou a fazer pontes no Iraque, e nos finais de semana ele ia para as ruínas da Babilônia e ficava lendo a Bíblia ali. Fez amizade com o sujeito, aquele monte de pedra que é a Babilônia, que aliás é uma profecia bíblica. A Bíblia falou que Babilônia seria como Sodoma e Gomorra, como o Senhor no dia que o Senhor e Hashem as destruiu. E a Babilônia ficou realmente assim, um monte de pedra, parecia que alguém tinha bombardeado ali. Aí ele falou, vou voltar para o Brasil. Ah, que pena, eu posso levar um souvenir daqui? Pega o que você quiser. Ele pegou esse pedaço de tijolo e trouxe para o Brasil. Só que ele ia jogar fora, mas em vez de jogar fora, ele doou para esse professor, que ficou com ele 30 anos, e o professor doou para o museu. Só que quando eu peguei o tijolo, eu percebi que o que está aqui não é desenhos, são inscrições. E eu traduzi isso aqui do acadiano.
Eu vou pedir o José para mostrar de novo. Na primeira linha está escrito assim: Dingir Nabucodonosor Lugal Acadê. Traduzindo, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Segunda linha, provedor dos templos de Esagla e Êxida. Terceira linha, filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Olha só, o rei da Babilônia. Aí, depois que eu publiquei a tradução desse artefato, a gente tem que datar para ver se ele é verdadeiro. Fizemos a datação por termoluminescência na USP. E quando datamos, aí eu tive um problema. A datação mostrou que esse tijolo tinha 2.300 anos. Qual que é o problema? Porque para chegar na época de Nabucodonosor e do primeiro templo, tinha que dar 2.600 anos, não 2.300. Aí o doutor Casimiro Munita, grande amigo, mandou um abraço para ele, para a Sônia, ali do IPEM. O Casimiro Munita me explicou que a datação que a gente faz por termoluminescência, ela data a última queima do tijolo. Se esse tijolo sofreu um incêndio hoje, zera. Eu vou ter a data de um dia. Então ele falou, houve algum incêndio na Babilônia e esse tijolo estava lá, mais ou menos 300 anos antes da Era Comum. Mas a Babilônia não foi incendiada, pelo menos pelo que eu sei, Nabucodonosor, quando os persas chegaram, eles não destruíram a Babilônia, nem Alexandre o Grande. Porém, descobri na Inglaterra um tablete com inscrição cuneiforme que diz que um dos generais de Alexandre estava restaurando, sabe o quê? O templo de Esagla que havia sido queimado. Uau. O único prédio da Babilônia que pegou fogo era o templo de Esagla, por isso ele estava sendo restaurado. Exatamente nesse ano. Aí eu descobri, eu tinha a data do incêndio de Esagla. Uau. Impressionante. Agora, Esagla era o templo que ficava no coração da Babilônia, no complexo do deus Marduk, o grande deus da Babilônia. O livro de Daniel, capítulo 1, fala: no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor pegou esses utensílios de Jerusalém e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Agora imagina, o profeta Daniel, que estava em Babilônia, qual a chance matemática dele ter lido pessoalmente isso aqui? Enorme. Enorme. Eu E- acho que é o contrário, né? Qual a chance dele não ter Dele não ter lido. Sim. Agora, esse tijolo, eu tenho o endereço dele agora. Ele era do complexo de Esagla. Ele estava fazendo parte do templo que era o museu de Nabucodonosor. E o que estava dentro desse museu? Os utensílios sagrados de Jerusalém. Agora você, como judeu, que está hoje justamente relembrando a destruição, não falamos do segundo templo, estamos no primeiro. Qual você acha que estava sendo o sentimento de Daniel? É a primeira vez que eu vou fazer uma pergunta para um rabino. Ainda nesse dia. Nesse dia, é tudo muito assim, muito de Hashem mesmo. Hashem é a maneira respeitosa como falamos do Altíssimo. Para não falar o nome dele, falar Hashem. Hoje mesmo O nome. eu estava estudando várias coisas lá sobre os manuscritos do Mar Morto, até como é que os copistas antigos, eles trocavam realmente a letra para escrever o nome Hashem com paleo-hebraico. Estava lendo isso hoje. A reverência. A reverência. Então, imagine-se agora, Rabino Ventura, se você fosse um dos exilados da Babilônia ao lado de Daniel, com que sentimento de um coração judeu você olharia para essa inscrição e lá dentro os utensílios tão sagrados do Templo de Jerusalém? Tenta para o pessoal de casa entender o que significaria para um judeu olhar para as paredes onde estava essa inscrição e lá dentro ver de maneira tão humilhada os utensílios da casa de Deus. Uau, que pergunta. Com certeza, muita dor. Muita dor. Eu acredito que, ao olhar para esse utensílio, ou para essa inscrição, eu acredito que passaria na minha mente como que um filme de tudo que passou naquele dia fatídico da destruição do templo. Com certeza também passariam filmes a respeito das famílias sendo levadas acorrentadas para a Babilônia.
vergonha, indignação, Humilhação. muita humilhação, questões e esperança. Me passa pela cabeça agora, Rodrigo, o seguinte: às vezes para as pessoas fica muito longe falar de destruição do templo, principalmente primeiro, mas o segundo também. Mas para a gente atualizar isso e compreender a dor, é muito fácil a gente trazer, por exemplo, para 1930 e 1940, Holocausto. Seria a mesma coisa que hoje, por exemplo, quando um judeu vai para Auschwitz, para o campo de concentração, e ele olha aqueles sapatos daquelas pessoas que foram assassinadas ali, mas com uma grande diferença. Naquela época, o profeta Daniel, de bendita memória, ele não tinha o mesmo sentimento que nós, judeus, temos hoje em dia, após retornarmos para a nossa terra ancestral, que é o que aconteceu em E não era o Yad Vashem 1948. que eles estavam vendo. Não era o museu de Yad Vashem. Exato, não era um museu em Israel e não era um museu no período onde os judeus já retornaram para Israel, cumprindo as profecias de retorno. Então, uau! Eu vou te falar uma coisa que a gente vai deixar. O Yad Sim. Vashem é o museu do Holocausto que fica em Jerusalém. Tem outros em Washington, em Berlim, tem. Mas foi bom que ele pontuou isso. Daniel olhou para um museu com memórias da destruição do templo, mas não como um judeu de israelense hoje vai para Jerusalém, visita o Yad Vashem e sofre, dói, mas numa época assim, superamos isso. Não, ainda estava ali a memória. Os algozes, o Hitler da época, Sim, ainda estava vivo sim, e no poder. O Yad Vashem, gente, é muito doloroso. Eu tenho ancestrais que foram mortos no Holocausto, muitos, eu não sei o nome deles, eu sei o nome de uma bisavó minha, ou trisavó, porque é o nome Yiddish da minha mãe, o nome hebraico, judaico da minha mãe. Ela foi assassinada em Treblinka, com um tiro na testa, uma senhora de 99 anos. É doloroso? É. Mas quando você sai do museu do Yad Vashem, um dia a gente vai estar juntos nisso, Be'ezrat Hashem, com a bênção do Eterno, você vê ali o versículo de Ezequiel, né, falando: meu povo, Ezequiel 37, meu povo, vocês saberão que eu sou Adonai, que eu sou o Senhor, quando eu tirar vocês da sepultura e trouxer vocês de volta para a terra. Aquela hora, o nosso corpo assim sente uma cura e fala: uau, porque aquela profecia acontece com nós, mas para Daniel não. Agora eu vou falar do que está acima da história. E por que Daniel teve fé? Daniel teve várias visões que ele não entendia. Ele adoecia. Aí mandava um anjo. Aí no final, das últimas visões, Deus fala assim: Daniel, agora vai, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Porque o que você está vendo se refere a dias ainda muito distantes. Mas o saber se multiplicará. Essa tradução em português, que algumas bíblias trazem, e a ciência se multiplicará, que não é uma boa tradução, é o saber se multiplicará, não é a tecnologia, é o saber do próprio livro de Daniel. Quando você lê em hebraico ali, o saber se multiplicará, porque Daniel foi escrito em hebraico e aramaico, essa porção está na parte hebraica. O saber se multiplicará, o saber do livro de Daniel. Agora eu posso parafrasear, fazer uma paráfrase livre ali, né? Quase que um targum. É como se Hashem falasse assim: Daniel, calma. Essa inscrição que você está vendo como judeu, em atitude de humilhação, ela vai ser arrancada daí. E eu vou levá-la para um outro lugar, que você não vou nem te explicar porque você não vai entender. Com um pessoal que vai falar outra língua. E a memória do seu livro ainda vai ser falada daqui a 2.000 anos, a 2.600 anos. Calma, confia em mim. Então, quando você em sua casa estiver sofrendo qualquer dificuldade, você sabe que o pleonasmo na língua portuguesa é um vício de linguagem, mas no hebraico bíblico é uma coisa de soberania. Sair para fora, descer para baixo, subir para cima. Isso é bonito em hebraico, né? Olhos que vêm. Isso é nobre. Quando Jesus usa muitos pleonasmos. Então, esse pleonasmo, assim, a história só acaba quando termina. Hoje, você pode estar olhando a inscrição de Nabucodonosor e sendo humilhado. Mas você, em breve, será exaltado. Porque os babilônios, onde é que eles estão? Eu sou arqueólogo, mas não encontrei. No Mas eu Estão não... aqui, no museu.
Mas os passaportes israelenses estão aqui até hoje. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui. Quando a gente conversou e eu tive essa ideia, eu falei, meu Deus do céu, 9 de Av, eu estava estudando muito sobre essa questão, porque nós, como judeu e cristão, temos coisas importantes a falar Uhum. a respeito das visões religiosas referentes a esse dia. Mas aí você me fez o convite, a Lau falou assim, mas você vai Tisha B'Av? Ela ficou apavorada. Uhum. Ela falou, Tisha B'Av, você vai fazer uma live? Eu falei, vou. E qual que é o sentimento? Qual que é o motivo que obviamente a convenceu? Porque juntos aqui, sabe o que a gente está fazendo, né? A gente está reconstruindo Milhares o de templo. pessoas estão assistindo e estão vendo. Nós estamos reconstruindo o templo. O que que é o templo, como a gente falou no começo? É a essência. Uhum. Essa demonstração de proximidade, de amor ao próximo e ao distante, e assim por diante, essa percepção de que sim, o Eterno falou com Daniel, ele não quis dizer porque ele é humilde, ele falou com Daniel daqui 2.600 anos, vai ser falado lá no Brasil essa tua história, num lugar chamado Brasil, num povo com um híbrido, com um elemento israelita, descendentes de Daniel estão aqui Com provavelmente. certeza. Aqui nesse museu, isso não é reconstrução do templo? E a providência divina da história. Gente, você está gostando dessa live? Você está gostando? Olha, quantas vezes você vai ter a oportunidade de ver um teólogo e um rabino conversando de maneira tão amistosa e com conhecimento e com conteúdo. Não é só livro, não. Os livros, eles têm a sua importância, mas que não são só os livros. Você tem também, além do livro, você tem a história. Agora, vamos dar um salto de Daniel Vamos lá, até o período do Novo Testamento. vamos lá. Estou falando Novo Testamento para quem for cristão entender. Quem é judeu que está nos assistindo, eu estou falando do período do Segundo Templo. A gente, em arqueologia, a gente, quando quer datar alguma coisa daquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, a gente fala período do Primeiro Templo. Quando quer falar daquilo que os cristãos chamam de Novo Testamento, a gente fala o período do Segundo Templo. Qual que é o Segundo Templo? Os judeus voltaram depois do cativeiro para a terra de Israel. Se quiser trocar um pouquinho, porque está cansando sua mão, viu, Josué? É que ele está no gimbal aqui, gente, ele está sendo muito aqui mágico. Eles voltaram para a terra de Israel. Muitos judeus preferiram continuar morando na diáspora, continuaram na diáspora. Tem uma parte triste dessa história, que eu, por enquanto, estou começando a falar com os judeus, mas essa lição vai virar para os cristãos daqui a pouco também, que, infelizmente, você sabe que muitos judeus não viam a Babilônia como algo ruim. Uhum. Isso é triste, porque agora tem alguns tabletes que foram encontrados e que estão sendo estudados, que são as correspondências e recibos de famílias de judeus que estavam na Babilônia. E olha que interessante, muitos deles trocaram deliberadamente, colocaram nos filhos, não trocaram não é trocaram como os judeus que foram perseguidos pela Inquisição espanhola. Eles colocaram nos filhos nomes pagãos e começaram a fazer dinheiro na Babilônia. Uhum. E aí eu entendo uma das angústias que Daniel tinha quando ele estudou as profecias de Jeremias e sabia que o cativeiro estava para acabar, porque ele via que muitos não estavam com o coração techuvá, de arrependimento, Uhum. para poder ter aprendido com aquilo. Alguns voltaram para a terra, mas outros preferiram a Babilônia. Por isso que, antes de te dar a palavra, uma das marcas do Novo Testamento, que foi escrito por judeus, com possível exceção para Lucas, possível exceção, porque não é 100% a certeza que Lucas não fosse judeu, mas Mateus era judeu, Marcos era judeu, João, que escreveu o Apocalipse, era judeu, Paulo era judeu, e uma das coisas que eles mais falam, e não são só os cristãos, não, nós temos isso também nos documentos de Qumran, do Mar Morto, nós temos isso nos textos apocalípticos que foram feitos depois. Sabe qual que é o maior convite para o povo de alerta? Uhum. Fujam da Babilônia. No Apocalipse capítulo 18, Deus fala, sai dela, povo meu, Babilônia caiu. Se tornou um provérbio. Um provérbio. Mas eu agora pergunto, por que se a Babilônia já tinha caído? Uhum. Não cometam o erro daqueles que foram para a Babilônia e adquiriram a síndrome de Estocolmo
que é quando você se apaixona pelo sequestrador e começa a ficar lá. Você pode estar no cativeiro, mas nunca esqueça as suas raízes. Você é judeu, você não é babilônio. Volte para Jerusalém, volte para a terra, volte para as Escrituras. E essa advertência que foi dada ao povo antes, durante e depois do cativeiro é uma advertência que vai ser dada no período do Segundo Tempo, Novo Testamento, para os cristãos também, que também nos apaixonamos com o lado de lá que não deveria. Essa lição é para nós também. Você sabe que no Talmud existe exatamente um comentário a respeito, é um documento da época a respeito dessa atitude de vários judeus na Babilônia? Tem uma Mishnah que diz o seguinte: os judeus que eram mais abastados, etc., a grande maioria ficou na Babilônia. Uhum. Aí a Mishnah faz uma lista. Quem foram os que retornaram? Os órfãos, as viúvas, os filhos de mãe solteira, a pessoa que tinha deficiência, o cego, o coxo, etc, etc, etc. Quer dizer, exatamente existe essa percepção interna, e na realidade, isso está muito ligado com a própria natureza humana, né? Uhum. Hoje em dia a gente não está vivendo isso? Uhum. Hoje em dia, com tantas ofertas aí do mundo, com tanta pressão para que as pessoas aceitem certas ideologias e ideais, etc., que se a gente for olhar de perto, é óbvio que eles não trazem felicidade para as pessoas. Eu olho, por exemplo, a abertura das Olimpíadas, que diz respeito à religiosidade em geral, e tudo em nome do respeito à diversidade. Uau, que hipocrisia! E quantas das pessoas, sejam judeus, cristãos, pessoas que têm princípios de fé, que foram educados na fé, não se vendem fácil para essa Babilônia? Por quê? Porque eu vou ser considerado um cara da turma, porque eu vou poder tirar de sobre mim o jugo de algumas coisas que nos limitam no sentido da matéria, no sentido dos costumes, para a gente poder aproveitar melhor da vida. É exatamente isso que acontece agora. E qual que é a relação dessa escolha com aqueles que eram os mais abastados e que fizeram essa escolha? Porque as pessoas que fazem essa escolha hoje não é porque elas são mais abastadas financeiramente, mas é porque é as que querem ser mais abastadas no sentido do prazer físico, dos prazeres do ego. É exatamente a mesma história. Aliás, foi bom dizer isso, porque o livro de Daniel, que nós vamos sair de Daniel e entrar aqui, mas eu quero dar mais um detalhe da teologia de Daniel. Daniel é um paradoxo isso. É o livro mais judaico que eu encontro na Taná, na minha opinião. Por quê? Agora eu vou ser bem. Agora eu vou brincar com ele aqui como se fosse um rabino do Talmud discutindo, né? O rabino diz, o outro responde o que mas a nossa conversa no telefone também, qualquer conversa nossa é assim. Aliás, sempre tem gente que fala assim: eu gosto das conversas de vocês, mas é muita rasgação de seda. Não. A gente quebra o pau, só que a questão a gente quebra o pau, mas não quebra o pau não, é tão forçado, mas colocando em um e depois termina cada um admirando mais o outro ainda. Vai. Vamos lá, vamos ser Rabi, né? Rabi Eliezer, Rabi Shammai e Hillel. Para mim, por que Daniel é o livro mais judaico do Antigo Testamento da Tanakh? Porque ele tinha que viver o judaísmo dele numa pressão que Isaías não teve. Isaías teve pressão, mas ele estava em Jerusalém. Uhum. Daniel foi tão forte que até o ministério profético dele, tanto é que vocês sabem que para muitos rabinos do passado, Daniel ele foi até tirado da coleção dos profetas, foi colocado nos escritos, porque como é que ele podia ser profeta fora da terra de Israel? Sim. Então é o livro mais judaico, porque ele viveu, ele não voltou para a terra, até onde a gente saiba, que ele morreu lá no período da Pérsia. Olha bem, ele não havia quebrado a Brit, a aliança. Sim. Mesmo assim, ele sofreu as consequências do povo que quebrou a aliança. Sim. Olha que interessante. Muita gente hoje, não, sou santo demais para ficar com você. O povo judeu foi para a Babilônia porque quebrou a aliança. Daniel não quebrou a aliança. Daniel não entrou em idolatria, Daniel não tinha Áshera. Sabe que na escavação arqueológica agora que a gente teve no mês passado, pertinho assim, um amigo meu estava escavando, a gente encontrou uma Áshera desse tamanho. Para quem não sabe, a Áshera era uma deusa pagã da fertilidade
Eu tenho alguns exemplares aqui no museu, e a gente encontrou uma Ashera na casa judaica, de alguém que morava na cidade de Laquis. Uhum. Então, quer dizer, o pessoal ainda estava com a idolatria que o profeta falava, tira os ídolos, tira o poste ídolo, e o pessoal não aprendia. Tira, tira. Se vocês não tirarem, Nabucodonosor vai vir. Nabucodonosor vai vir. Daniel não tinha ídolo para tirar porque ele era fiel. Uhum. Ele e seus companheiros. E mesmo sendo fiel, quando Nabucodonosor veio, levou Daniel junto. Sim. E ele sofreu na corte do rei. E ali ele já é desafiado com a questão da comida. Comida não é caché. Sim. E ele podia morrer se ele não aceitasse comer aquilo ali. Ele não aceita. Depois, os companheiros dele, diante da imagem de Nabucodonosor, não se curvam e podiam morrer. Sim. Que, aliás, para quem é cristão, aquela imagem de Nabucodonosor é o paralelo do Apocalipse quando fala da imagem da besta, Uhum. que vai obrigar todo mundo a adorar a imagem da besta. Depois, a cova dos leões, que ele volta e ora para Jerusalém. E o ápice disso, para mim, é o lado mais judaico de Daniel, é o capítulo 9, quando ele faz a oração diante de Hashem. Uhum. E ele vai falar de Jerusalém e do povo, e ele fala assim, porque nós pecamos. Porque nós quebramos a aliança. Ele se identifica com o povo pecador. Ele não ficou Senhor, porque esse teu povo pecou e eu estou pagando o pato aqui. Daniel se identificou. Então, assim, ele assumiu a alma judaica de tal maneira que Daniel falou o seguinte, mesmo que for para ir para o exílio com o povo, como erro, eu vou junto. Agora, ao mesmo tempo que eu vejo esse judaísmo forte de Daniel, é o livro que mais revela heróis fora do judaísmo. Quem ajuda Daniel é o chefe da cozinha, Uhum. é o chefe da guarda, é Dario. Ele chama Deus sempre de o Deus dos céus. Ele fala dos reinos. Ele mostra o poder de Hashem, a pedra que enche a terra agora o planeta. Então ele mostra uma realidade muito grande. Eu não posso vender os meus princípios, mas eu tenho que lembrar o seguinte. Aqueles dentre nós que não seguirem os seus princípios, Deus vai chamar a gente de fora que está seguindo para ocupar o meu lugar. Você tem um Saul que rejeita e perde a coroa, mas você tem uma Raabe que aceita e se torna uma das matriarcas. Uhum. Você tem Ruth, que era moabita, e se torna ancestral do rei Davi. Cuidado, você pode até ser filho de Abraão pelo DNA, mas se você quebrar a aliança, Deus pode trazer um outro e colocar no. Meu midrash. O que seria midrash ou uma paraxá? Me ajuda agora. Seu Perucho. Perush. Explicação. Explicação. Eu achei surpreendente. Falei, de onde que ele vai falar que é o livro mais judaico? Mas eu compreendi a tua visão, no sentido de que é muito fácil você ser quem você é na sua casa. Na sinagoga. Sinagoga, em Israel. Agora, você conseguir ser algo que sofre oposição. Aqui, no caso, era pior ainda, né? Porque ele foi para o lugar onde ele sofreu oposição, não devido aos pecados dele, mas o da maioria. E ainda assim continuar identificado com esse grupo, com esses ideais, sem se esconder. Isso realmente é muito judaico. A gente tem uma expressão que é Avraham Haivri, Abraão hebreu. Existem várias explicações, algumas mais históricas a respeito do que significa hebreu, mas a mais preferida do povo judeu é que Ivri significa aquele que está na outra margem. Ou seja, se o mundo inteiro estiver de um lado e falando uma coisa que a gente compreender que é errado, a gente vai estar da outra margem e vai falar, não, eu vou fazer isso aqui. Então, na época de Abraão, significava o quê? Monoteísmo, a idolatria, o paganismo. Tava o mundo inteiro, imagina, ele vivia na Babilônia, ele nasceu ali, né? E ele foi para o outro lado, ele falou sozinho perante o mundo inteiro. Não, a minha verdade é essa aqui, eu vou ficar nessa aqui. Então, realmente, se a gente olhar a partir dessa leitura da Torá, de fato, o pai do povo de Israel, o pai do povo judeu, ele vem mostrar que não é somente uma crença, não é somente uma prática, mas é uma atitude, inclusive, perante a pressão. Agora, para corroborar com você, mas puxando a sardinha para o meu lado, Olha lá.
Sardinha Não, porque caché, aqui, viu? então, não é que não tem discussão. A discussão é sutil, sem agressividade. Uhum. Ela é sutil, mas claro que tem, o que é muito mais bonito, inclusive, né? Existe uma ideia muito difundida dentro do Talmud, do povo judeu, que diz o seguinte: o primeiro templo, a destruição se deu porque havia muita idolatria entre o povo. O povo estava lá, olhava os povos vizinhos, vamos adotar esse costume, vamos adotar aquele costume. Ah, no segundo templo, não. Não tinha idolatria, não era uma Não, coisa... era o Não oposto é. até. Exato. Uhum. Então, qual que foi o problema? Sinat Hinam, que significa ódio. Ódio gratuito. Hã? Ah, o cara discorda de mim, o cara torce para outro time, o cara não sei o quê, ele pensa diferente de mim. E nas religiões em geral a gente tem bastante disso. E aí o que aconteceu? Então, como consequência disso, a destruição do templo, se não existe unidade interna, há a destruição do templo e o povo é disperso. E o povo judeu vai parar em todo canto do planeta e por isso estamos aqui hoje. Uhum. Aí tem uma opinião no Talmud, Rabi Elazar, que ele diz o seguinte. Ele fala, o povo de Israel só foi disperso, do ponto de vista mais essencial, o motivo pelo qual Adonai, o Eterno, dispersou o povo de Israel pelo planeta é para que o povo de Israel faça mais e mais e mais prosélitos. Uhum. E só retorne para a terra quando tiver realmente levado toda a mensagem do monoteísmo, do amor ao próximo, do monoteísmo ético para a humanidade. Aí ele fala assim, de onde que eu sei isso? Do profeta Oséias, Oshea. Porque no profeta Oséias, o Eterno, como que ele se refere à dispersão do povo judeu? Isso me lembrou a conversa nossa. Oh, que legal. Ele fala, Uzrati ali ba amim. Eu semearei o povo de Israel entre os demais povos. Aí ele fala assim, quando alguém semeia, quando alguém joga sementes na terra, vamos dizer que ele joga, sei lá, um litro de sementes, quanto que ele quer colher? Só 1 litro? Não, ele quer colher uma arroba. Uhum. E se ele semeia uma arroba, ele quer colher, eu sei lá quanta, 1000 arrobas. Então, Tem uma profecia muito... de Jesus, né? Ele planta e vai colher 1000 por 100, alguma coisa assim. É a mesma origem. Uhum. Então, qual que é a explicação aqui? E ela vai na mesma direção do que você falou, mas ela bifurca um pouquinho. A ideia aqui é a seguinte. Você não consegue conviver com o teu próximo? Você não consegue conviver com a pessoa que é da tua família, da tua religião, do teu idioma? Então vai ser Tá obrigado a conviver Você com... vai aprender a conviver com quem é diferente, de outra religião, de outro idioma, de outra cultura, e você só vai voltar no dia que você aprender a amar ele como o próximo. Quando você aprender isso, quando você entender que todos, independente de origem ou de qualquer coisa, somos todos filhos do mesmo Deus, volta. Aí vamos reconstruir o templo? Não, já está reconstruído. O essencial. E aí depois é a consequência. Já que ele falou disso, que a gente mas tá certo. tem a mesma Vou até raiz. colocar uma curiosidade aqui. O livro de Oséias foi escrito em hebraico, mas sabe que teve uma tradução feita por judeus sábios para o grego. A Septuaginta? Septuaginta. E muitos autores do Novo Testamento valiam disso, inclusive Pedro. E ele chama essa espalhada semente, a gente em português chama de dispersão. Mas quando você vai no grego, sabe qual é a palavra? Diáspora. Dia é semente lançada. Falando em segundo templo, vamos mostrar o segundo templo? Olha aqui. Aqui é o segundo templo. Vocês estão vendo uma maquete de Jerusalém, como ela seria no ano 66, 4 anos antes da destruição. Você tem justamente num plano maior o templo. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Aqui você tem o templo, a porta de Nicanor. Aqui era o pátio. Essa aqui são escadarias onde os sacerdotes cantavam os salmos das escadas, dos degraus. Shulamalot. Aqui era a nave principal do templo, que tinha um lugar santo e santíssimo. Nessa época, não havia a Arca dos 10 Mandamentos aqui. Ela desapareceu
na época que Nabucodonosor destruiu o templo, ela não foi levada para a Babilônia. Mãos piedosas a esconderam, provavelmente, de acordo com a tradição, Jeremias foi um dos que ajudaram a esconder a arca. Ela está perdida até hoje. Aqui você tem essa pequena mureta, também tem um muro aqui, olha, que chamava-se Sorek, essa mureta que separava gentios de judeus. Gentio é a forma de falar do não-judeu. O não-judeu até poderia vir aqui, desde que passasse pelo processo de purificação. Então aqui você tem o Sinédrio, onde ficavam reunidos os doutores da lei e também todos os saduceus. Aqui você tem a Fortaleza Antônia, que era dos soldados romanos para vigiarem o que acontecia no templo. E aqui você tem essa muralha maior que foi construída por Herodes Agripa depois dos dias de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, Jerusalém ficava dentro dessa muralha interna. Essas casas ficavam fora. Só que Herodes, muito sábio, queria cobrar IPTU, então colocou uma muralha a mais para cobrar IPTU dessas pessoas. Quando os romanos chegaram para destruir Jerusalém, eles vieram, aqui é como se eu estivesse no Monte das Oliveiras, tá bom? Eles vieram da minha direita aqui, onde está o Rabino Ventura, que é um monte que a gente chama hoje de Monte Scopus. Na verdade, o Scopus ficava um pouco mais para frente ali. Do Monte Scopus, onde fica hoje a Universidade Hebraica, eles viram Jerusalém. Eles só um pouquinho mais distante. O Monte Scopus, se eu esquecer a nomenclatura política e falar só em termos de acidente geográfico, o Monte Scopus é o mesmo Monte das Oliveiras, é a mesma cadeia montanhosa, só que com outro nome. E aqui, então, eles viram... E por que chama Monte Scopus? Scopus significa observação. Você fala, por exemplo, uma coisa pequena, você vai olhar através do microscópio, tá certo? Você vai olhar uma coisa que está distante, telescópio. Então, estetoscópio, né, para verificar. Então, o escopo é verificar, observar. Eles vêm. E aí tem uma parte que é bom a gente trazer aqui, que eu estava lendo antes de você chegar, Rabino, que é o lamento de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, que está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Só que tem muitos cristãos que não leem aquilo com a entonação que Yeshua deu quando ele falou. A Bíblia diz, o Novo Testamento, que ele olhou para Jesus e falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintinhos e você não diz. Se você soubesse que será do dia da tua visitação, essa expressão dia da tua visitação é uma expressão idiomática hebraica, que é quando Deus visita o seu povo para trazer benesses ou para punir. E ele fala, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que vai chegar a devassidão dela. E a Bíblia fala que Jesus chorou, ele chorou. Com que tom Jesus falou isso? Muitas pessoas leem como Jesus fala assim: ah, Jerusalém, bem feito. Você vai ver o que vai acontecer com você. Sabe aquele camarada que, às vezes, o patrão trata ele mal? Aí ele fica sabendo que o patrão bateu o carro, quebrou todos os dentes, ou que um camarada foi batendo no platô. Você ficou sabendo? O patrão bateu o carro, quebrou todos os dentes. Bem feito para ele, para deixar de ser otário. Não foi assim que Jesus falou. O lamento de Jesus sobre Jerusalém foi semelhante ao lamento de uma mãe que está com o filho nas drogas, ou que o filho está querendo se matar, e ela fala assim: meu filho, o que eu faço para te salvar? O que eu faço? Sabe aquela dor? Foi assim, porque Jesus amava Jerusalém. Era a cidade, a capital que foi dada a Davi. Jesus sofreu. Então, nós não podemos hoje, não é porque eu estou diante de um rabino, não, porque isso aqui eu falo na ausência dele também. Não é porque eu estou falando de uma história distante que aparentemente não tem nada a ver comigo, mas tem, que eu não ligo. Ou que eu leio como se Jesus falasse assim: bem feito. Não, não é por aí. Não é por aí. Deus tem um amor por essa cidade. Tem um salmo que diz: orai pela paz de Jerusalém. Uma vez alguém falou assim: você só ora por Jerusalém? Por que não ora? Eu estou sendo bíblico. Orai pela paz. Eu oro por outros lugares também, óbvio. Mas a Bíblia fala: orai pela paz de Jerusalém. Eu tive uma experiência no Líbano muito interessante, porque o profeta Ezequiel, quando Jerusalém foi destruída a primeira vez, ele falou assim: como Tiro e Sidom falaram
bem feito, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, na tradução em português está assim, como falaram bem feito, você, Tiro, será derrotada. As suas casas serão destruídas, as suas pedras serão lançadas no meio do mar, e você virará um enxugadouro de redes. Eu tive a oportunidade por 2 vezes de mergulhar com cilindro nas águas do Mediterrâneo e ver debaixo das águas as pedras da cidade de Tiro lá de baixo. Uau, Tem vídeo disso. que demais. Eu passei assim, olhando e lembrando de Ezequiel. A cidade está debaixo d'água. E quando eu saí, exatamente como falou, as pedras foram lançadas no meio do mar, uma cidade que era próspera. Tiro, na época que Ezequiel falou isso, é como se fosse Rio de Janeiro, São Paulo, Milão, hoje Paris. E quando eu saí, que eu fui para o restaurante, e está filmado isso, sabe o que tinha na porta do restaurante? Colunas de Tiro antigas e rede de pescador em cima dela secando. Como a profecia falou, você virará um enxugadouro de redes. Uau. Como é que fica ateu depois? Como é que fica ateu depois disso? Difícil, tem que ter muita crença na descrença. Então Jerusalém, como vocês estão vendo, foi destruída. Hoje, aqui no lugar do templo, você tem aquela cúpula dourada, que é o domo da rocha. Agora tem uma coisa curiosa. Depois vou mostrar para vocês um detalhe de escavação aqui que está lá fora. Mas antes eu quero mostrar uns 3 utensílios ali, meu amigo Ventura. Deixa antes da gente Você falar. quer mais uma coisa da maquete aqui? Não, eu quero seguir essa tua fala, porque na realidade esse foi um dos motivos que me levaram a te fazer essa ligação para a gente ter esse encontro. Eu acho que hoje muitas pessoas aqui no Brasil talvez nem tenham conscientemente ideia do quanto que essa história da destruição do templo mexeu com o povo judeu e também de uma forma inadequada acabou servindo de argumento para separar mais cristãos e judeus. E quando eu estava preparando o material para os meus alunos, eu comecei a me aprofundar nisso. Eu falei, não, porque agora eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto para o público para fechar feridas, para construir pontes. Principalmente numa época em que ambas as visões religiosas que têm uma mesma raiz estão sendo tão atacadas. Achei muito importante você falar dessa questão do tom da leitura que é feita em relação a essas palavras de Yeshua ou Jesus. Eu sou um judeu clássico, tradicional, como você sabe. Rabino. Não sou messiânico, sou rabino. Para mim, eu não creio na Trindade e tampouco creio em Jesus como Messias. Mas, pelo que eu vejo de Yeshua, que era o nome dele, nos evangelhos, eu não tenho outra fonte. Como eu vejo nos evangelhos, eu vejo um judeu apaixonado pelo judaísmo, apaixonado pela Torá, pelas escrituras, e que basicamente ele só falava disso. E ele lutava contra a hipocrisia, contra o excesso no ritualismo, e buscava colocar as coisas no seu devido patamar. O amor ao próximo, a fé em primeiro lugar e etc. E muitas vezes, quando eu leio mesmo os evangelhos, assim como eu leio o Alcorão e leio todas as outras fontes com as quais eu preciso conhecer e me relacionar, eu vejo isso que você falou. Eu vejo, por exemplo, como é que Yeshua, o rabino Yeshua, mas como é que você chama ele de rabino? Não, mas ele é chamado assim também nos evangelhos. Rabi? Mestre. Isso. Como que ele se refere ao templo? Ele não se refere ao templo como a casa Da mãe do de Joana. tipo cujo, nem da mãe Joana, e nem do capiroto. Ele se refere como a casa de meu Pai. pai. Então, eu acho que é muito importante para a gente aproximar essa perspectiva, os irmãos cristãos compreenderem. Sim, Yeshua ou Jesus chamava esse templo de a casa de meu pai. E outra coisa que é muito importante, agora eu falo como irmão de todos que estão assistindo, e mais irmão ainda por ser brasileiro, todos esses ensinamentos que a gente tem dentro da nossa cultura, da cultura judaica, a respeito de a gente compreender que a destruição do templo físico foi consequência das nossas ações,
Tem lições que todo mundo precisa aprender. Você sabe disso, pastor? Até no fim daquele nosso última conversa, eu leio os evangelhos, eu acho muito importante como um judeu que foi colocado pelo Eterno para nascer aqui no Brasil. Eu vejo ali o próprio Rabino Yeshua, falando a respeito daquilo que nós aprendemos dentro da perspectiva mais espiritual do judaísmo, da redenção também ser aqui e agora, da realização da redenção ser justamente no nosso corpo como o modelo inicial do templo sagrado. Então, essa situação aonde o mundo físico, seja Jerusalém, seja São Paulo, seja Nova York ou Londres, não manifesta o Eterno, não manifesta Adonai, é exatamente o arquétipo da situação onde o templo, onde Jerusalém está destruído. Uhum. E o Talmud diz algo muito doloroso e muito importante de ser compreendido, mas eu quero traduzir para o português. Eu quero traduzir para o ano de 2024. O Talmud diz assim: o dia 9 de Av, a pessoa que só fica jejuando e lembrando do passado, não entendeu nada. A gente precisa compreender que toda geração que não reconstrói Jerusalém é como se ela mesma é culpada de ter destruído o templo. Porque a gente tem condição de fazer isso. A gente tem os meios para fazer isso. Nós temos, sim, a revelação do Eterno nas nossas vidas. Nós temos as Escrituras. Nós temos pessoas sábias em todos os cantos. Nós temos a ajuda do Todo-Poderoso, a bênção dele. Por que a gente não reconstrói? Por que a gente não reconstrói São Paulo como uma cidade de Deus? Não num sentido fundamentalista, num sentido político, num sentido excludente, não. Mas no sentido do amor ao próximo e do amor ao distante, por que não? Por que a gente não reconstrói Londres, Paris, Nova York, Jerusalém, Tel Aviv? Essa é a verdadeira questão do dia 9 de Av. E se a gente ampliar essa questão, por que nós não reconstruímos a casa do nosso Abba, do nosso Pai? E agora não tem mais como fugir. Que a partir do momento que o irmão cristão lê nos evangelhos que Jesus chamou esse templo que foi destruído nesse dia de casa do meu Pai, não tem para onde fugir. É uma referência para todos nós. A grande questão, a grande mensagem desse dia é uma questão: por que a gente não reconstrói? E o que é necessário fazer para reconstruir? E a gente vai desenvolver. Lembra a conversa de Jesus com a mulher samaritana? Sim. Que ela falou assim: os nossos pais adoravam nesse monte Gerizim aqui, que ela era samaritana. Sim. Vocês falam que é em Jerusalém? Aí Jesus responde para ela o seguinte: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse é importante. E é curioso que no Apocalipse, o novo céu e nova terra não é chamado de Nova Belo Horizonte, nem de Nova São Paulo. Você sabe como é que é chamado, né? Nova Jerusalém, que desce do céu. E nem Nova Al-Quds. É importante isso, porque estão falando que Jesus era palestino. Exato. E que ele era do Hezbollah também, ou do Hamas. Tem uma briga lá. Daqui vai ver. Jerusalém. Agora, já que a gente falou disso aqui, tinha uma coisa que ele falava que estava comentando sobre Jesus, e eu estou tentando lembrar o que uma fala dele aqui, daqui a pouco eu lembro, que tinha o Rabino Eliezer. Daqui a pouco eu venho à cabeça. Nós vamos tocar na história agora. Eu vou até pedir, não sei se o Serginho daqui a pouquinho pode trazer para mim aqui aquelas tégulas. Rabino Ventura, e você que está em casa. Esses 3 objetos aqui, mais 2 que eu vou trazer dali, são objetos que fizeram parte da história da destruição de Jerusalém. Originais. Isso aqui não é uma réplica que eu comprei no... Mandei fazer. Isso aqui estava lá. Vamos por partes. O que é esse bonequinho aqui? Olha, para esse feito aqui, eu não sei se ele consegue... tá vendo? Tem como se fosse um cachorrinho aqui, né? Posso tentar adivinhar? Pode. É o lobo de Roma? Pior do que o lobo de Roma.
Opa. Se eu quero ofender a cultura judaica, que bicho eu vou colocar na sua cara? Hazir, um porco. Porco. Um porco. Então, olha que interessante. Eu coloco um porco. Uau. Quem destruiu Jerusalém, havia vários destacamentos judaicos. E o destacamento que Vespasiano, depois Tito, levaram para destruir Jerusalém era a 10ª Legião Fretenses. Essa legião, ela era muito de combate em mar. Mas essa especificamente foi para Jerusalém, e ali nós temos aquele tijolo que está ali. Alguns são tijolos, outros são tégulas, são telhados. Tem os dois tipos, tem o telhado e tem o tijolo. É difícil só com esse pedaço saber qual é qual, né? E aqui eu tenho mais dois, mais bem preservados, que a gente trouxe agora de Israel. Eu vou evitar tocar, mas aqui você tem o L, consegue ler aqui, ó, L, X, Lex, que é a legião, esse aqui é a abreviatura de legio, em latim, legio, X, e o F aqui de fretensis. Esse outro aqui eu tenho a mesma coisa, ó, legio, X, fretensis. E esses carimbos, por que havia esses carimbos? Porque os romanos mudaram para Jerusalém, colocaram destacamentos militares lá depois da destruição do ano 70, para evitar que os judeus voltassem para a cidade de Jerusalém. E ficaram por um bom tempo ali. Fizeram várias casas romanas. Então eles tinham tijolos e telhados com esse selo. Então esses 3 pedaços de cerâmica aqui estavam lá nessa época. Eu estou agora torcendo para conseguir um outro pedaço que mostre o porco, porque eles colocavam como símbolo, como mascote da 10ª Legião Fretenses, um porco, um javali. Uau. Tá certo? Agora veja bem, eu mostrei o tijolo do Nabucodonosor e os babilônios hoje não têm passaporte, porque não existem. Uhum. Eu mostrei o tijolo romano e os romanos também não têm passaporte, porque não existem. Eu trago aqui um judeu que tem passaporte, porque existe. Percebeu a história? Mas ainda tem um último elemento. Tá vendo? Mais uma vez, você pode. Eu não vou te falar para pegar, porque Olha, eu vou falar uma coisa aqui para Aham. vocês. Por favor, olha para cá. Gente, eu morei em Israel. Eu morei a 3 minutos do muro ocidental, o muro das lamentações do Kotel. Morei vários anos ali e já fui várias vezes. Mas eu vou dizer para vocês, tem coisas aqui que eu nunca vi. Venham visitar aqui o Museu Bíblico do nosso irmão Rodrigo Silva. Venham visitar. Eu falo como rabino, como judeu, como pessoa que morou em Israel, que vai várias vezes. É especial. Venham. É um pedaço da história. Você Uau. vai poder ter uma experiência aqui. Muito obrigado, Sérgio. Mas tem mais uma peça aqui. Olha essa moeda. Do céu. Olha que a moeda tem uma tamareira. Está de noite, senão nós mostraríamos para vocês ali. Nós temos tamareiras lá fora no jardim. E aqui você tem uma tamareira, um homem em pé atrás e uma mulher sentada. Não dá para dar mais infelizmente, mas essa moeda é uma moeda original e nela está escrito Iudeia Capta. Eu nunca tinha visto essa moeda, tô impressionado. Eu vi várias vezes só na internet. E essa aqui, ó, moeda Judeia. Judeia capturada. E do outro lado, no anverso, que a gente vai fazer uma exposição aqui que vai mostrar dos dois lados, você tem o rosto do Vespasiano. Meu Deus. Eles cunharam essa moeda para comemorar o dia da destruição do templo. Como o arco de Tito. Como o arco de Tito, o arco do triunfo de Tito que está lá em Roma, tá certo? Só que onde está hoje Vespasiano, onde é que está Tito? Tá bem? Posso falar mais uma coisa interessante Por favor. por falar nisso? Eu fiz o meu exame genético. É bastante interessante. Um dia eu quero te mostrar. Uhum. E a minha parte materna é Ashkenazi. Então, é uma origem da Europa Ocidental, Polônia, etc. A minha parte paterna, ela vai pegar da Mesopotâmia. É incrível, porque é Mesopotâmia. Seria Iraque hoje, Síria. Onde nasceu Abraão e Sara. Uhum. É incrível. Mesopotâmia, passa por todo o norte do Oriente Médio, passa por Israel, passa por todo o norte da África e vai parar lá no Marrocos.
Agora, tem uma outra parte também do meu DNA paterno que sobe para a Itália. E o primeiro lugar que aparece é um lugar chamado Puglia. E esse lugar chamado Puglia, eu encontrei nas minhas pesquisas sobre a minha família Ventura, justamente que essa família veio da Puglia. Incrível. E num outro site, eu encontrei que existia uma tradição de que os primeiros judeus que foram trazidos escravizados durante o período da destruição do templo e vendidos como escravos por Roma, um dinheiro que inclusive ajudou a bancar a construção do Coliseu de Roma, junto com o saque do templo, a primeira parada deles, o primeiro lugar que eles ficaram foi em Puglia. Então, quando eu olho essa moeda aqui e você fala, olha, ele tem passaporte, Rodou eu te falo, olha, e tem. provavelmente os meus ancestrais viram, entre aspas, Como- esta cena aqui. Como Daniel É viu impressionante. na humilhação, eles viram na humilhação. É impressionante. Lembrei o que eu queria falar. Nós não vamos montar na maquete, não, mas só para você saber. Eu imaginei que alguém podia perguntar assim, tá, mas vem cá, como é que Yeshua podia falar da destruição do templo que só aconteceu 40 anos depois? Só para você ter uma noção, mesmo que eu não tiver os evangelhos, eu tenho na tradição judaica a confirmação que, profeticamente falando, os judeus já sabiam, alguns judeus, que o templo seria destruído. No Talmud, diz que 40 anos antes da destruição do templo, que dá exatamente na época de Yeshua, que começaram a acontecer coisas estranhas, que a Rekel, que é a porta, que é uma porta pesada, que precisavam de vários homens para abrir, ela amanheceu vários dias aberta e sozinha. Ela amanheceu aberta. E eles sabiam, então, que alguma coisa estaria para acontecer. E várias situações, Flávio José também fala disso, não vou chamar fantasmagóricas, mas eu não estou achando outra palavra. Manifestações quase sobrenaturais começaram a vir no templo, como gritos, vozes, a porta pesada abrindo, isso está no Talmud. E 40 anos antes da destruição. Então, agora, já que eu falei do modo como Jesus falou do lamento, vamos imaginar também o modo como o próprio Hashem viu aquilo ali. Sabe, quando o evangelho fala que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, sabe como é que eu interpreto aquilo ali? O que um judeu faz no luto? Rasga. Faz um rasgo na própria roupa. Deus estava de luto. Uau. Você entendeu? Vamos terminar numa parte aqui, Ventura, que eu quero mostrar alguma relacionada ao templo que nós reconstruímos aqui também. Tá bom? Vem comigo. Espero que o sinal da internet se mantenha. Mas eu tenho uma surpresa para mostrar aqui para o Rabino Ventura e para você que está em casa, de algo que também está relacionado com o templo de Jerusalém. Eu estava contando aqui, você sabe, moro lá perto, só para relembrar o pessoal de casa, que é por aqui, ó. Vamos por aqui. Isso. Hoje, no lugar do templo, você tem o Domo da Rocha, que foi uma construção muçulmana, feita em 692, ela foi inaugurada na nossa época. Não é mesquita, não é de Omar. Mesquita de Omar é outra coisa, não tem nada a ver com esse Domo da Rocha. E é um lugar que é sagrado também para os muçulmanos, embora é interessante que o nome de Jerusalém não aparece no Alcorão. Nenhuma vez. Mas depois a gente conta isso numa outra época. E a vontade que a gente teria, não se preocupem que isso é um alarme, porque alguma porta está aberta aqui. Vocês vão escutar um barulhinho meio chato aí. O sonho de consumo de um arqueólogo seria escavar ali o Domo da Rocha. Mas eu não posso escavar lá, porque se eu escavar lá, eu vou proclamar a guerra. É claro que eles não querem que escape. Só que tem uma coisa. Tem um provérbio árabe que diz: se Maomé não vai à montanha... A montanha vai até mal. E isso aconteceu literalmente, sabia? De que maneira? Os próprios representantes da Al-Aqsa, que é a mesquita que fica ali do lado, eles resolveram fazer um basement, um porão ali para caber 5.000 pessoas. E eles tiraram, assim, literalmente centenas de caminhões de entulho dali. E jogaram todo esse entulho do Templo Monte, que é como a gente chama o lugar, Templo Monte, perto do Monte Scopus, onde hoje, o Monte Scopus, onde os romanos observaram Jerusalém, mas onde hoje está um dos campos da Universidade Hebraica. Aí o professor Gabriel Barcaí, um exímio arqueólogo, hoje está vivendo num asilo, eu fui visitá-lo lá. Um aluno dele falou: professor, está acontecendo isso. Ele foi e começou um processo de peneiramento daquele entulho. Eu e Laura participamos do peneiramento desse entulho.
E achamos muita coisa. Eu achei fivela romana, botão, moeda, muita coisa. Porém, o que a gente mais achava lá era pedaço de lajota, de piso. Uhum. Aí uma professora da Universidade de Barilã teve a ideia de juntar aquilo ali, porque era um pedaço de um quebra-cabeça. Eram mosaicos. Mosaicos não, perdão. Eram triângulos, não mosaico. Era triângulo, quadrado. E depois que montaram tudo, num trabalho pesado de vários especialistas, sabe qual foi o resultado? Vamos mostrar para o pessoal de casa? Ah, Aqui, ó. uau. Assim que era o templo de Jerusalém do segundo templo. O Herodes podia não valer muita coisa, mas que ele entendia de construção, entendia. Certeza. O pátio do templo tinha 144 mil metros quadrados. E ele era todo enfeitado com isso. Agora você que está em casa, vamos até abaixar aqui um pouquinho para o pessoal poder ver. Olha a beleza das pedras. Havia pedras aqui, havia o pórfiro, havia o mármore, havia o calcário, calcário de cores diferentes, várias pedras que eram colocadas. Agora o detalhe é que especialmente o calcário, ele era muito liso. Pode olhar que está até brilhoso isso aqui. Quando as meninas do museu vão limpar aqui, que vão lavar, ninguém pode passar aqui, que escorrega muito, é perigoso cair. Uhum. E você morou lá, sabe disso, Jerusalém neva. Sim. Então era um perigo muito grande das pessoas caírem aqui. Aí olha que interessante. Segura um pouquinho essa informação. Se tinha uma coisa preciosa naquele tempo, além do azeite de oliva, era o sal. O sal valia muito dinheiro. E sabia que o sal nunca estraga? Uhum. O sal não estraga. Agora, se o sal não estraga, por que o sal que você tem na sua casa lá tem data de validade? Eu fui fazer uma pesquisa com um químico e eu descobri que o que estraga não é o sal, mas o elemento químico que foi incorporado nele. Mas o sal é um dos mais perenes tipos de rocha mineral. Ele fica por séculos, ele não estraga. O que estraga é o elemento químico que está nele. Por isso que o sal da sua casa tem data de validade. Agora você, como um bom judeu, imagina o sal que vinha do Mar Morto. Às vezes, as carrinhas caíam e quebravam e derramava todo aquele sal na terra. Uhum. Não dá para usar mais porque não é mais caché. Sim. Misturou com terra. Tá sujo. Tá sujo. Eu não posso mais usar aquele sal para fazer a salmoura do peixe lá da Galileia, não posso usar mais na comida. Aquele sal estragou, ele perdeu a vitalidade dele. Uhum. O que eles vão fazer? Vão jogar fora esse sal? Não, ele é muito precioso, mas também não pode usar na comida, na caché. Sim. Aí eu descobri uma coisa que surpreendeu até o professor Eyal Meron. Uma vez que eu falei sobre isso em Jerusalém, Eyal Meron não sabia dessa fonte. E ele ficou surpreso. Depois eu mostrei a fonte para ele. Eu posso te dar, caso você não a tenha. Sabia que no templo eles guardavam esse sal estragado? Não. Depois eu vou te dar a fonte. É a fonte talmúdica. Uhum. Eles guardavam por quê? Para que, na época que nevasse em Jerusalém, esse sal pudesse ser usado para dissolver a neve. Se você... Tem gente que está falando aí da Nova Zelândia, tem gente que está da Europa, dos Estados Unidos, tem gente de vários países assistindo a gente. Quando cai neve aí, o pessoal da prefeitura não usa sal para derreter a neve e evitar acidente. Naquela época, a mesma coisa. Eles pegavam o sal estragado, jogavam na rampa do templo para que o sacerdote não escorregasse na hora que estivesse indo fazer o sacrifício. Porque o sacrifício não podia parar na neve. Na época do inverno, estou tentando lembrar o sacrifício diário Tamid. Tamid. O sacrifício diário do Tamid não podia parar. Então, para que o sacerdote não caísse e também as pessoas não se machucassem, eles jogavam sal na rampa, jogavam esse sal estragado ali. Aí imagina que as pessoas pisavam no sal e virava aquela lama. E Yeshua deve ter visto essa cena. E pelo menos da minha parte, depois eu vou te dar a palavra para mim para encerrar. Eu lembro aqui de um ensinamento do Rabi, como você falou, Yeshua de Nazaré. Ele disse assim: vocês são o sal da terra. Mas ora, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Ficou mais claro o ensino dele com esse piso aqui? Agora vamos pegar o ensino dele, misturar com a sua fala muito correta a respeito de nós também sermos templo de Deus. Ele referiu-se ao seu corpo como templo. Aí nós entendemos.
Se eu não tenho no mundo como ser neutro, isentão, ou você cumpre o seu papel espiritual nesse mundo de Hashem e está ajudando a construir Jerusalém, o templo, o significado do reino de Deus. Jesus chamava construir o reino de Deus. Ele fala sobre isso. Construir o reino de Deus. Ou você vai estar ajudando a destruir. Em outras palavras, nessa história que nós contamos e que hoje relembramos, não tem um terceiro papel. Ou você é Daniel, ou é Nabucodonosor. Ou você é Yeshua, ou você é Vespasiano. Entenderam a comparação? Ou você está do lado do povo que ergue o templo, Neemias, ou você está do lado dos que destroem o templo. Não tem um terceiro papel. Quem você escolhe na sua vida hoje? Ser um construtor do reino ou um destruidor dele? Só vou dar uma sugestão ou uma advertência antes de passar as considerações finais para o Rabino Ventura. Cuidado com a escolha que você vai fazer, porque ambas receberão uma recompensa de Hashem. Ambas. Pode ser uma recompensa doce ou pode ser uma recompensa amarga. Rabino. Obrigado. Hoje em dia, mais do que nunca, esse dia de Tisha B'Av é extremamente atual. Sabe, Rodrigo, eu percebo que muitos irmãos têm um olho no passado e outro olho no futuro. No passado, o que aconteceu, o êxodo do Egito, a Inquisição, a isso, o Holocausto, e o outro no futuro, a vinda do Messias que a gente aguarda. Muitos irmãos esquecem de ter os olhos no presente, que é o momento onde a gente pode atuar ou a gente pode ficar parado comendo pipoca assistindo as coisas acontecerem. Dia 7 de outubro do ano passado, a gente teve um dos incidentes mais graves e tristes da história do povo judeu, eu compreendo, da humanidade. Quando terroristas, no grupo chamado Hamas... o nome, porque senão eles Ok, tá tão censurado que se você falar o nome, pode ser que o YouTube... Vou tomar cuidado. Fizeram o que fizeram. E fizeram coisas realmente indizíveis e muito tristes. Qual que foi o nome da operação que eles deram? Não foi em defesa do território que eles disseram estar defendendo depois. Eles chamaram o nome da operação de dilúvio de Al-Aqsa, da mesquita do Monte do Templo. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é que o povo judeu, o povo de Israel, não tem relação nenhuma com aquele local. Existe, inclusive, um trabalho muito bem articulado desses setores de fundamentalistas, junto com setores que se dizem progressistas, porque, para mim, progressista é alguém que progride, não alguém que regride para a bestialidade. Ao ponto da gente ter uma das agências da ONU, ligada com direitos humanos e etc., se referindo ao Monte do Templo somente como um lugar ligado à herança islâmica. E nenhuma referência ao povo judeu e aos cristãos também. Isso significa que aquele vácuo, o vácuo que foi deixado pela destruição do templo, ele deixou um espaço vazio. O que aquele espaço vazio pode gerar? Ele pode gerar e deve gerar uma reflexão nossa a respeito de por que o templo material foi destruído. E a conclusão tem que ser porque o nosso templo espiritual interno humano foi destruído. Para a gente reconstruir ele, a gente tem que reconstruir o nosso templo conceitual. Esse é o ideal. Infelizmente, outros grupos e outras visões falaram: esse espaço está vago, então eu vou ocupar ele em função do meu ego, em função da minha autoafirmação, que é exatamente o que esses grupos estão fazendo hoje em dia. É interessante, acho que em outro momento a gente pode fazer uma conversa assim, se você achar bom. É interessante a gente, quando estuda a história, a gente descobre que o próprio califa, o próprio sultão, o Omar, ele era um amigo dos judeus.
E quando ele construiu aquele complexo, ou reformou aquele complexo, existem muitas evidências a respeito de que ele tinha o intuito de construir, de permitir que os judeus tivessem o seu templo, o terceiro templo. A instrumentalização daquele espaço para objetivos espúrios, para objetivos cruéis, para autoafirmação, ela tem que ser vista como algo completamente antagônico ao sentido daquele templo. Sim, de acordo com a visão verdadeira da Torá, dos profetas, a construção do templo não é só para o povo judeu. A construção do templo é para todas as nações. Como diz o eterno Isaías, que Beti, Bet Tefilá e Kare Lechol Ha'amim, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Porque a verdadeira devoção ao eterno, de acordo com a visão correta da Torá e dos profetas, é que só existe um Pai e que, portanto, todos somos irmãos. A vitória simbolizada pela reconstrução do templo, pelo retorno do povo de Israel à terra ancestral, ela de modo algum tem que significar a derrota do outro. A não ser quando esse outro não consegue perceber que a vitória não tem que ser em detrimento de ninguém, mas que o Todo-Poderoso, quando ele se revela, isso tem que significar o bem para todos. Nunca o dia 9 de Av foi tão presente, porque se os romanos no passado quiseram destruir o nosso edifício físico, hoje, dois grupos, o dos fundamentalistas e dos fundamentalistas progressistas, se unem para tentar destruir não somente o templo, mas a nossa própria história e a história do templo. É momento, sim, de ficar alerta, é momento de compreender que a gente tem que, sim, se posicionar, mas, acima de tudo, ao mesmo tempo em que a gente fala não para a Bárbara, e a gente olha de frente para ela sem medo e diz, isso é mentira, isso está errado, a gente também precisa, acima de tudo, ressaltar a verdadeira mensagem, que é a minha casa é casa de oração para todas as nações, e que a verdadeira vitória, o verdadeiro sentido da reconstrução interna e do templo em Jerusalém é o amor e a fraternidade de todos no único Deus. Muito bem. Eu acho que eu posso terminar com uma frase em hebraico que tem um sentido todo especial, que você conhece, da Shana Rabá Yerushalayim, ano que vem, Jerusalém. E quando eu falo esse ano que vem, Jerusalém, não estou falando que você vai pegar o passaporte e vai para Jerusalém agora, não. Estou dando uma outra dimensão dessa frase agora, porque essa frase era dita pelos judeus no cativeiro, na esperança de que pudessem voltar para Jerusalém e ter a próxima Páscoa lá. Eu estou dando uma nova dimensão, que possamos estar nessa nova Jerusalém, onde todos serão um só povo, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que Deus abençoe sua vida. Laila Tov. Laila Tov, posso fazer uma pequena divulgação? Claro. Ok. Para quem quiser saber mais a respeito do nosso conteúdo. Verdade. Suas redes sociais. Obrigado. Tem o Instagram, Rabino Ventura, YouTube, Sinagoga Sem Fronteiras, mas o que congrega todos é o site, que é sinagogasemfronteiras.com.br. E no Instagram, principalmente, você vê ele, é bonita a esposa dele cantando com ele, mas a voz dela é mais bonita que a sua. Mas tem um pouquinho de música hebraica, é muito legal ali. Gente, muito obrigado. Baruch Hashem, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Toda Rabá. Shalom.